Meus queridos, hoje nós estamos iniciando uma nova série intitulada Poder Sem Limites. E na realidade, o tema de hoje é o poder de uma visão logicamente dada por Deus. E vocês vão ter uma compreensão maravilhosa de como uma visão pode mudar o rumo da tua vida. Esse é exatamente o tema que nós queremos abordar. Jesus, quando esteve aqui entre nós, Ele curou muitos cegos. Ele assim reconheceu a importância da visão física, mas Ele sacava que mais importante era a visão espiritual. E essa visão espiritual, ela muda o coração, ela muda a nossa perspectiva de futuro. Essa visão, ela traz vitória. Essa visão nos dá motivação, propósito, ela nos dá sentido, significado e satisfação. Mas é interessante nós relembrarmos um pensamento de Martin Luther King, um pastor americano que na década de 60 revolucionou os Estados Unidos lutando pela igualdade social. E o fato é que, infelizmente, ele foi assassinado. Mas ele tinha uma visão bem clara. A visão de Luther Martin King era a seguinte: liberdade, igualdade, sem violência. E, na realidade, ele disse algo que penso que nós deveríamos refletir nesta noite. Ele diz o seguinte: se você não descobriu uma causa pela qual dar a sua vida, morrer por ela, você ainda não está preparado para viver. Vocês concordam com isso? Se você não tem uma visão de quem você deve ser, do que você deve fazer aqui neste mundo, você não está preparado para viver. A visão, ela dá sentido, significado à vida. Ela dá uma razão pela qual a gente existia, ela gera motivação. Então nós temos que ter uma visão bem clara de quem nós devemos ser, do que nós devemos ter e do que nós devemos fazer. Quando você tem esta visão, ela te dá direção, te dá rumo e te dá significado. Interessante que no ano de 1992, George Bush foi candidato à reeleição nos Estados Unidos. E por várias vezes ele foi abordado pelos meios de comunicação a respeito da visão que ele tinha para o futuro dos Estados Unidos. Ele estava, na realidade, em uma batalha eleitoreira para continuar regendo a maior nação, a mais poderosa nação do mundo. E ele desdenhou e ridicularizou diversas vezes aquilo que ele chamou esse negócio de visão. E em 1992, ele perdeu a reeleição. Queridos, ter uma visão do futuro, ela é fundamental para que você possa dar rumo à sua vida, à sua família e assim sucessivamente. Vocês concordam? Então, sem visão, você pode ser um míssil. Tem potencial, mas não tem um quê? Direção. Então, que Deus nos ajude, pela sua graça, a ter uma visão espiritual de quem nós podemos ser em Cristo. Amém? Por favor, veja o que a Bíblia nos diz sobre o drama de uma pessoa que causa uma lamentação divina, de uma pessoa que não tem visão. Bíblias abertas no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 33. Ezequiel capítulo 14, verso 33. Ezequiel capítulo 14, versículo 33. A palavra de Deus nos diz assim: Ezequiel 14, verso 3, melhor dizendo. Melhorou agora? Muito bem. Então, um texto bíblico assim diz: assim diz o Senhor quem? Deus. E veja o que é que ele diz: ai dos profetas, em algumas traduções, insensatos,
em outras, loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter o quê? Visto. Deus está falando aqui de pessoas que não tinham visão e que seguiam o seu próprio espírito, sua própria visão, em detrimento da visão divina. Que visão eles não tinham? Eles não tinham uma visão de Deus para as suas vidas, e nem tampouco uma visão de Deus para a nação judaica. E sem essa visão, eles se atreviam a predizer as coisas, a fazer as coisas pelo seu próprio espírito. Deus aqui lamenta, sabe, entre esses jovens, entre esses profetas, jovens, adultos, homens de idade, que lamentavelmente agiam pelo seu próprio espírito. Ele diz: ai desses profetas, ai dessas pessoas, que não têm o quê? Visão. Então vocês imaginem o drama, aos olhos de Deus, de um jovem, de uma igreja, de uma família, de um homem de idade sem visão. A lamentação divina é: ai. Ai dos profetas. Ai das pessoas que lamentavelmente não têm uma visão. Faça uma pergunta para você mesmo. Você tem uma visão clara de Deus para a sua vida? Nós temos como igreja do Iguatemi uma visão clara de Deus para essa igreja? Eu tenho. A visão que eu tenho, que para mim vem de Deus, é que esta igreja deve ser uma casa de oração, uma comunidade de amor e um centro de influência. Eu sonho com essa possibilidade se tornando realidade pelo poder de Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que serve. Penso que esta visão é uma visão divina para a igreja do Iguatemi, o que dá então razão para o seu existir. Mas vocês conhecem um texto dramático de Provérbios 29, versículo 18, que diz que o meu povo perece por falta de quê? Não, eu errei o texto. Provérbios 29, 18 diz que sem profecia o povo o quê, queridos? Se corrompe. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Sem profecia. O que é profecia, queridos? Profecia é uma visão de Deus quanto ao que vai acontecer no futuro. Vocês concordam com isso? Mas profecia também é a revelação da vontade de Deus para o presente. Então, profecia é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Não é somente a previsão de Deus em relação ao futuro, é também em relação ao presente. Então, a profecia na Bíblia ela tem uma aplicação bilateral, uma aplicação no presente e no futuro. Ela pode ser tanto a revelação da vontade de Deus para o presente, como a revelação dos feitos de Deus no futuro. Então, profecia é uma visão. Podemos então, portanto, queridos, dizer o seguinte. Provérbios capítulo 28, versículo 29, versículo 18, não é isso? Muito bem, o texto diz assim: não havendo profecia, ou seja, não havendo o quê? Visão. O que é que acontece? O povo o quê? O povo se corrompe e não guarda a lei de Deus. Por que o povo se corrompe sem visão? Porque o povo não tem direção. Não tem uma direção divina para a sua vida. Você fica à mercê do acaso. Você se acorda pela manhã e não sabe o que vai fazer. Você se acorda pela manhã e não sabe o que vai ser do seu futuro. Você sem direção, você também perde a motivação. Sem visão você não tem motivos para agir em relação à sua espiritualidade e à sua conexão com Deus. Você não tem propósito. Uma vida sem propósito, uma vida sem direção, uma vida sem significado, leva a pessoa ao quê? A se corromper por um motivo muito simples. Já que eu não tenho perspectiva em relação ao futuro, então a única coisa que me resta é o presente. Aí eu tenho uma postura hedonista.
Eu procuro então viver os prazeres do mundo de forma inconsequente, tá? Já que vou morrer mesmo, então o que me resta é desfrutar a vida da forma mais intensa possível. E aí você raciocina dessa forma, porque numa vida sem Deus e sem visão, a única coisa que te resta é um presente que te dê uma sensação de poder e prazer. E em busca de poder você vai e se sacrifica para ter dinheiro e posição. E aí você não tem tempo para a sua família e para as coisas eternas. Em busca de prazer você parte para a prostituição, para a pornografia, para o sexo de forma livre. E aí em busca de prazer, porque no mundo sem Deus e sem visão, as únicas coisas que te restam são sensações de prazer e de poder. E isto faz com que você se corrompa. O que é que vocês acham? Sim ou não? Entendemos agora porque sem visão, sem profecia, o povo se corrompe? E vocês verem que no restante do verso, o que é que diz? Bem-aventurado aquele que guarda a lei de Deus. Quem são as pessoas que guardam a lei de Deus? Aquelas que têm o quê? Visão espiritual de Deus para as suas vidas. Sem visão espiritual de Deus para a sua vida, você não guarda a lei. Está claro isso, queridos? Então, amados, veja o drama, por exemplo, de uma pessoa sem visão. Por favor, Bruno, deixa de namorar, Bruno. Por gentileza, coisa feia. Vem cá então, Bruno, por gentileza. Já que o PH está aqui. O PH está aqui. Eu não tinha visto o PH, eu estou sem visão. Conta-se, Bruno, que em certa ocasião aconteceu uma coisa interessante. Você está pensando que era um violão, né? Mas não é um violão. Um arqueiro tinha um discípulo. E ele então pegou aquele discípulo e fez um desafio para ele. Tá? Vendou os olhos do discípulo. Você fica mais bonito assim. O alvo dele era exatamente esse púlpito. E ele tinha que acertar o púlpito com um arco e uma flecha. Toma aqui o arco, segura o arco e segura a flecha. O alvo dele era exatamente o púlpito. Acerta ou não acerta? Ainda que ele queira errar, ele o quê? Ele acerta. Tá? E o mestre, então, fez com que ele rodasse um pouquinho. Fica rodando, por favor, um pouquinho, mas não fica muito tonto. Roda, por favor, ao contrário. E, por gentileza, para. Agora aponte a flecha para o seu alvo. Por gentileza. Pode apontar. Sabido ele, hein? Pode apontar, então. Por favor, para aqui. Para não acontecer um acidente. Queridos, a flecha acertou o alvo, foi bem longe. Foi bem longe. O que é que o mestre queria ensinar para o discípulo? Que sem visão você nunca vai acertar o alvo de Deus para a sua vida. Simplesmente isso. Você vai ficar rodando, e por mais que o alvo seja mensurável, obrigado, Bruno, você não vai alcançar. Vocês entenderam? Sem visão, você nunca vai alcançar o alvo de Deus, por mais mensurável que ele seja para a tua vida. Você precisa ter visão espiritual de Deus para a sua vida. Sim ou não? Mas finalmente o que é visão? Visão é uma imagem que te revela o que Deus vai fazer em você e por você no futuro, mas que você deve começar a orar e trabalhar no presente. Quando você tem esse retrato mental, esta imagem do que Deus vai fazer em você e através de você, você tem visão. Você sabe o que é que Deus vai fazer em você e através de você no futuro? Ainda nesse ano de 2015. Se você não sabe, você está sem visão. Você precisa saber o que Deus vai fazer em você e por você nesse ano de 2015. E daqui a 5 anos, sim ou não? Mais ainda, queridos,
você já precisa começar no presente a orar e a trabalhar por isto. Sabe, a Bíblia nos mostra o poder da visão na vida de um homem de 75 anos. Quem era este homem? Abraão. Abra mais uma vez o compêndio de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Aqui nós vemos na vida de um homem de 75 anos de idade o poder da visão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 em diante. Veja o que a Bíblia nos diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu o quê, queridos? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Capítulo 15, versículo 1. Diz aqui o texto. Nós vamos depois recapitular isso aqui. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa o quê? Veio a palavra do Senhor a Abraão numa o quê? Visão. E disse-lhe: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então veja, queridos, nesse texto, Deus trabalha com Abraão de uma forma extraordinária. Deus mostra primeiro para Abraão quem ele era e segundo quem ele se tornaria. Deus mostra para Abraão onde ele estava e para onde ele deveria o quê? Ele deveria ir. E o que aconteceu? Visão é você saber quem você é e quem você poderá se tornar pelo poder de Deus. Visão é você receber a palavra de Deus para a sua vida e acreditar nela. Abraão deixando tudo, família, patrimônio, vendeu tudo o que tinha e avançou em direção ao que Deus havia lhe revelado. Abraão era um homem de visão. Ele tinha uma visão tão grande da pessoa de Deus em relação à sua vida, que ele contagiou outras pessoas, inclusive seu sobrinho Ló. Quando você tem uma visão clara do que Deus quer de você, você contagia a sua família, você contagia as pessoas que estão ao seu redor. Sim ou não? Claro que sim. E foi o que aconteceu com Abraão. E Abraão nos ensina, queridos, algumas coisas sobre a visão bíblica. Primeiro, toda visão de Deus, ela vem acompanhada de um chamado e uma condição. Sim ou não? Toda visão que Deus nos dá é um chamado. E segundo, há condições. E as condições para que a visão de Deus se realizasse, deixasse de ser possibilidade, se tornasse realidade na vida de Abraão, era fé e obediência. Entendamos isto. A visão que Deus tem para nós não vai se realizar sem preenchermos essas condições, fé e obediência. Você precisa crer em Deus. Você precisa obedecer a Deus. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que aos olhos humanos isso não seja possível, faça a vontade de Deus e Ele honrará o que lhe prometeu. Inclusive Abacuque é um texto extraordinário que vocês não podem deixar de ler. Esse texto me veio à mente agora. Abacuque capítulo 2, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Abacuque 2, é pertinho ali do livro de Zacarias. Abacuque capítulo 2, antes de Ageu, antes de Sofonias, capítulo 2, versículos 2 e 3. Queridos, sublinhe esse texto em sua Bíblia. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Quando você tem uma visão de Deus, faz bem você escrever essa visão que Deus tem para a sua vida. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem possa o quê? Quem passa correndo.
porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que é que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que a visão de Deus certamente vai o quê? Se cumprir num tempo determinado. Deus tem um cronograma, Deus tem uma agenda. Todos os nossos dias foram escritos em seu livro, de acordo com o salmista. As coisas não acontecem por acaso, porque Deus tem propósitos eternos para mim e para você. E dentro desta visão gloriosa que Deus tem para nós, Ele nos dá a garantia de que a sua visão para a nossa vida vai se cumprir. Então você pode confiar na visão que Deus te revela por meio de sua palavra. Amém? E Abraão confiou. E o fato é que Abraão então avançou e nos ensina o seguinte, queridos. Primeira coisa. Segunda coisa. Primeira coisa, toda visão vem acompanhada de um chamado e uma condição. E qual é a condição? Fé e obediência. Segunda coisa. Quando você se apodera desta visão, ela muda o rumo da sua vida. Quando Abraão se apoderou desta visão, esta visão mudou o rumo da sua vida. A visão era de Abraão ou era de Deus para ele? Era uma visão de Deus que lhe foi comunicada. E essa visão de Deus para ele mudou o rumo da sua vida. Eu faço uma proposta para você nessa noite. Se apodere da visão espiritual de Deus para a sua vida. Quando isso acontece, Deus muda o rumo da sua vida para melhor. A Bíblia nos fala do exemplo de Isaías, no capítulo 6, versos 1 a 8. Isaías era um jovem, entrou na igreja preocupado com o futuro da nação, pois o seu primo, que era o rei Uzias, havia falecido. O que seria então do povo? Quando ele entra, ele tem uma visão, do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, o Evangelho de João, no capítulo 12, verso 41, nos revela que aquele Senhor assentado sobre um alto e sublime trono era o próprio Cristo. Então Isaías teve uma visão de Jesus. E essa visão que ele teve de Cristo mudou o seu coração e mudou o rumo da sua vida. Quando nós temos uma visão do Filho de Deus, ela muda o rumo da nossa vida. Então nós precisamos ter não somente uma visão do que Deus naturalmente tem para nós, mas muito mais do que isso, precisamos ter uma visão do Filho de Deus, do que Ele pode fazer em nosso coração, em nosso presente, em nosso futuro. A visão de Jesus muda o rumo da nossa vida. Se você ainda não tem uma visão do Filho de Deus, você nunca vai conseguir seguir a Jesus. Nós só conseguiremos seguir a Cristo a partir do momento que nós conseguimos ter uma visão dEle. Se você não tem uma visão de Jesus, você nunca vai conseguir segui-lo. A palavra nos mostra, por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, verso 42. Marcos 10, verso 42. O que aconteceu na vida de uma pessoa sem perspectivas, a vida de uma pessoa sem esperança, desprezada, que vivia dormindo, quem sabe, nas calçadas das ruas, e vivia à beira do caminho pedindo esmolas. A Bíblia nos diz, queridos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 52. Marcos 10, 52. O que aconteceu? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e o quê? E seguia Jesus estrada fora. Quando foi que Bartimeu seguiu a Jesus? Quando ele recuperou a sua visão. E ele recuperou a sua visão espiritual, a sua visão da pessoa de Cristo. O Evangelho de Marcos foi escrito mais de 30 anos depois deste milagre. E o fato do Evangelho citar o nome dele como Bartimeu evidencia que mesmo 30 anos depois, Bartimeu continuava seguindo firmemente a Cristo. Mesmo depois de sua crucifixão, de sua ressurreição, Bartimeu continuava seguindo a Jesus, porque ele tinha uma visão
do Filho de Deus. E aquela visão que ele teve do rosto de Jesus, o impacto do milagre e do amor de Cristo sobre o seu coração, fez com que ele se entregasse, derramasse sua vida aos pés de Cristo e o seguisse por toda a vida. Queridos, a visão da pessoa de Cristo muda o nosso coração e muda a nossa vida. Conta-se que aquele empresário chegou à conclusão de que não poderia continuar naquele dia na empresa. Ele tinha que concluir o trabalho para entregá-lo no dia posterior. Então ele saiu da empresa e foi para casa, fechou a porta do escritório e se sentou, desligou o celular e disse: agora eu tenho condições de trabalhar. Quando menos espera, quem bateu na porta? Sua filhinha de 6 anos de idade. Queridos, essa fase dos 5 e dos 6 anos de idade é a fase do porquê. Hoje, quando nós vimos de Gravataí, a Alana começou a série de perguntas. Ela: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Os ônibus passando, os carros passando. Por que todo mundo saiu de casa? É a fase do porquê. E a filhinha dele tinha exatamente 6 anos de idade. E ela bateu na porta. E quando ele abriu, era sua filhinha. Ele estava sempre ausente de casa. Como não dar atenção à sua filhinha e responder suas perguntas? E como fazer o trabalho? Ele deu uma olhadinha e viu um atlas. E quando pegou o atlas, lá estava um enorme mapa mundi. Ele então destacou, picotou o mapa todinho, juntou e disse: filhinha, papai tem um desafio para você. Você quer ganhar essa caixa de chocolates? Está amassadinha, mas você quer ganhar essa caixa de chocolates? A guria olhou para ele e disse: papai, é tudo o que eu quero. Disse: tudo bem, mas para você ganhar essa caixinha de chocolates, você vai ter que pegar então esse quebra-cabeças, um bocado de papel picotado, e você vai ter que juntar todinho e fazer um mapa mundi, tá certo assim? Disse: é agora mesmo, papai. Disse: ela vai levar pelo menos 1h30 ou 2 horas para fazer isso. Pegou todo aquele papel, todos aqueles papéis, pedaços, e levou para a cozinha, pegou uma cartolina, colocou sobre, e ela percebeu que no lado inverso havia um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, que revelavam o rosto de um homem. E ela disse: é mais fácil eu ir pela gravura do rosto de um homem do que o mapa mundi. Então o que foi que ela fez? Ela pegou e reconstruiu o quebra-cabeça todinho, e lá estava o rosto de um homem. Ela só fez, no caso, agora levar para o pai. Quando o pai olhou, disse: filha, como é que você conseguiu 15 minutos depois? Eu esperava que você levasse 1h30. Disse: pai, foi difícil e foi fácil. Mas como assim? Ela disse: foi difícil e foi fácil pelo seguinte, porque eu cheguei à conclusão de que se eu restaurasse o homem, eu conseguiria reconstruir o mundo. Essa era a visão de Cristo. A visão de Jesus era exatamente essa. Ele tinha muito claro nos seus olhos qual era a visão de Deus para a sua vida, qual era a missão de Deus para a sua vida, qual era o propósito de Deus para a sua vida. Em Lucas 19:10 ele diz que veio ao mundo para salvar quem? O perdido. Ele sabia que ele era o Salvador, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão: salvar o homem. E ele sabia que restaurando o homem, reconstruiria o mundo. Queridos, esta era a visão que Jesus tinha, uma visão clara, e por isso ele era dependente de Deus, ele era resoluto, ele era apegado com Deus. Você tem hoje uma decisão a fazer em sua vida, a decisão de ser guiado pela visão divina. E a palavra nos diz o que devemos fazer com esta visão. É o último texto, por favor, livro de Atos, capítulo 26. O que devemos fazer com essa visão de Deus para a nossa vida? Atos, capítulo 26. Na realidade vai ser o penúltimo texto, queridos. Atos 26, verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, verso 19, Paulo diz: não fui desobediente à visão celestial. Queridos, por favor, você tem essa alternativa em sua vida.
Deus tem uma visão do céu para a tua vida, assim como Ele tinha uma visão para Cristo, e Cristo tinha bem clara a visão de Deus para a sua vida. E a semelhança de Jesus, nós também precisamos ter uma visão bem clara do que Deus deseja para a nossa vida. E ao ter essa visão, que você não seja desobediente à visão celestial. Então hoje escolha, se você é a semelhança dos profetas de Ezequiel 13:3, vai viver de acordo com você mesmo, com a sua visão humanista, ou se você vai viver de acordo com a visão de Deus. Por isso então, no livro de Deuteronômio, nós encontramos esse texto, eu preciso que você leia. Deuteronômio, deixa eu encontrar o texto para você, que fala sobre a decisão que nós precisamos tomar. 30, versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, e essa proposta é feita através de visões. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para quê? Tu e a tua. Mas como isso? Versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, para que, amando ao Senhor teu Deus, ouvindo a tua voz e apegando-te o quê? A Ele. Como nós evidenciamos que aceitamos a visão de Deus para a nossa vida? Quando nós o amamos, ouvimos a sua voz e nos apegamos a Ele. Nessa semana que se inicia, sai daqui com esse propósito tridimensional. Um propósito de amar mais a Cristo, de ouvir mais a sua voz e de se apegar com Deus, para que a visão dele se cumpra em teu viver. Que ele possa de fato fazer isso, e que ao fazer isto, você possa viver acima das circunstâncias, possa viver acima dos problemas, acima dos desafios, porque você sabe que a visão que Deus tem para ti é uma visão que traz significado, sentido, satisfação, propósito, possibilidade, vitória. Fiquemos então em pé, queridos, e oremos para que a gente possa recomeçar a cada semana, recomeçar com uma visão espiritual e uma visão bíblica do que Deus deseja fazer em nossa vida. E vamos cantar essa linda música agora intitulada Recomeçar. Difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me lançam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz de meus cegos, Senhor,
me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Difícil manter o caminho, pintado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda. Me ajuda nesse instante. Preciso da tua mão. Vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão. Vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Ajude-nos, Senhor, a termos uma visão linda, uma visão real do que Tu desejas fazer em nossa vida e por meio de cada um de nós. Que sejamos, ó Deus, restaurados espiritualmente, que tenhamos a predisposição interior de sermos completamente Teus e de vivermos de acordo com a Tua vontade. Tu sabes, ó Deus, o que tem acontecido em nossa vida interior, em nossa vida profissional, em nossa vida emocional. Suplicamos, Senhor, que ajude-nos a retomar o caminho, sermos dirigidos pelo Teu Espírito, sermos conduzidos, guiados sobre a revelação da Tua Palavra. Que possamos redescobrir a pessoa de Jesus Cristo, que a visão de Jesus possa nos dar poder interior, poder espiritual, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Que a semelhança dele, Senhor, esteja muito claro para cada um de nós qual é a Tua vontade para a nossa vida. Que diante dos Teus planos, que tenhamos a satisfação de vê-los no tempo determinado, cumprindo-se em nosso coração. Pai, que através da Tua palavra nesta noite reconheçamos que não podemos viver sem uma visão espiritual, sem uma visão divina, vinda do Senhor. Não podemos viver de acordo com a nossa própria visão, uma visão egoísta, equivocada, transitória, efêmera, passageira. Mas que tenhamos, Senhor,
a satisfação de receber por meio da tua palavra a visão que tu tens para a nossa vida, para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que ajude-nos a pegar em tua mão, que a nossa fé seja restaurada, que a nossa espiritualidade seja reconstruída à imagem de Jesus Cristo, e que possamos sair daqui nesta noite sabendo que não estamos sozinhos, de que devemos te amar, ouvir a tua voz e nos apegarmos a ti. Que saiamos aqui, Senhor, com a nossa mão em tua onipotente mão, e que a mesma nos perpasse a segurança que a nossa alma tanto anseia, aquela segurança de que em Cristo somos mais que vencedores. Dá-nos a tua vitória, cumpra-se o teu querer em nosso viver, em nome de Jesus, amém. Abraça a pessoa que está do seu lado, desejo uma feliz semana e a realização da visão de Deus para a tua vida. És o noivo que estou a esperar, com a minha cruz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Quando volto para o meu lar, és um bom pastor que estará a encontrar seu caminho, não sei mais achar. Tu és para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo.
Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. O meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo.